Então, a aula de hoje vai ser sobre a anamnese, tá? Então, eu detalhei bastante, é uma aula bem detalhada, que eu começo lá da fecundação, da gestação, tá bom? E aí a gente fala um pouquinho, tá bem detalhado, assim, o que tudo que tem no PowerPoint eu não lembro agora, né? Então eu vou lembrar agora conforme eu for falando, tá bom? Então a gente vai começar. Talvez, se eu precisar de compartilhar a tela, talvez para admitir alguém, tá? Mas espero que não precise. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo a tela? Estamos, sim. Sim. Tá. Então tá, deixa eu só pegar um copo de água aqui, só um pouquinho. Então tá bom. Aí o nome que eu dei para essa aula, se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, tá, gente? Pode estar falando, tá? Então, anamnese diferenciada, tá bom? Depois aí eu vou mostrar uma anamnese para a gente estar discutindo, tá bom? Então, para que serve a anamnese, né? Ela serve para possibilitar ao psicopedagogo compreender a vida do paciente e de sua família, contribuindo no processo de confirmação da hipótese. Então, muitas anamneses, elas vão confirmar a hipótese. Por exemplo, esse diagnóstico que esse informe psicopedagógico que eu acabei de entregar, né, do menino, então, na anamnese, na queixa, na anamnese, a mãe relatou que ele tem dificuldade na matemática, dificuldade em conceitos de multiplicação, divisão, e realmente o que a mãe falou deu como resultado nos testes depois. Aí o teste, eu uso o IAR, eu uso o TDE1, tá? Eu uso o TDE1, ai, peraí, tem alguém pedindo para entrar. Eu uso o TDE1 e uso o teste aritmética, certo? Aí, quando você... aí, às vezes, entendeu? A queixa e o que está escrito na anamnese, que a mãe descreve na anamnese, às vezes bate muito com o resultado dos testes, tá bom? Então, tá dando para vocês verem assim? Porque aí eu consigo admitir, sabe? Ó, se tiver pequeno, ó, tá vendo? Tá dando para vocês verem? Sim. Dá. Porque aí eu consigo admitir. Se eu compartilhar a tela, eu não consigo admitir quem quer entrar. Toda hora tem que ficar compartilhando. Então, se ficar assim, fica melhor, né? Então, tá. Então, aí a mãe falou, né, que na amnésia, na queixa, o menino tem dificuldades na matemática, certo? E também dificuldades de socialização e tal. Aí o que acontece? Na anamnese, nos testes, geralmente confirmou o que a mãe falou na anamnese. Muitas das vezes é confirmado, tá? Então, aí, para que serve o formulário da anamnese, né? Para o registro da história pessoal da criança, né? Registro da história familiar e registro dos problemas clínicos. Então, por exemplo, a minha anamnese, gente, eu vivo mudando, sabe? Porque, assim, eu acho muito importante na anamnese ter lá algum item que fala do histórico familiar também. Se, por exemplo, assim, se o pai bebe muito, como é que foi a gestação, né? Antes da gestação, ou durante a gestação, se beberam, se fumaram muito, se beberam muito, tudo isso vai afetar depois, pode ser que afete na cognição da criança. Se a criança foi planejada, se não foi planejada, tudo isso, gente, vocês acham que não, mas depois pode manifestar quando a criança estiver até na adolescência ou na infância dela, pode ser manifestado depois, tá? Vocês vão ver aqui depois, tá? Então, o objetivo da anamnese é o contato inicial com a cliente. Lógico que o contato inicial é a queixa, né? E depois, eu faço a queixa, da queixa eu já faço a anamnese, sabe? Porque a mãe já vem aqui, para a mãe vir de novo aqui. Então, assim, a mãe faz a queixa, e se ela for querer fazer a avaliação da criança, se mãe, então agora dá para a senhora para a gente fazer a anamnese? E aí eu já faço a queixa, da queixa eu já faço a anamnese. Que aí você já entra com a criança nas sessões, para você não quebrar a sessão da criança. Por isso eu gosto de fazer a anamnese primeiro,
para não quebrar a sessão da criança, porque às vezes acontece fazer lá 6 sessões, depois vem a anamnese, depois continua as sessões. Eu não acho legal, sabe? Eu acho que as sessões já ir direto com a criança. Estabelecer confiança, né? Então, na anamnese, gente, você vai ouvir, você vai ser ouvinte, você não pode falar nada pessoal da sua vida, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não, concordo com isso, né? Ou ela está falando alguma coisa lá da vida dela que você passou por isso também. Então, você tem que ter um olhar psicanalítico, um ouvido psicanalítico, e geralmente você vai ouvir, tá? Ouvir o que a mãe fala, com muita atenção. E às vezes, gente, você tem que ouvir com muita atenção, sabe por quê? Por exemplo, eu tive uma pessoa, uma mãe, né, que eu perguntei assim, a gravidez foi desejada? Ela falou, não. Como você sentiu a reação à gravidez? Muito triste. Aí eu falei assim, como é que foi? A senhora não planejou, não tomou anticoncepcional, né? Como que aconteceu? Aí ela falou assim, que tomou a pílula no dia seguinte e aí não fez efeito, certo? Aí como não fez a pílula não fez o efeito, aí ela engravidou da criança. Olha para você ver o perigo que essa criança passou de ter nascido uma possível criança com uma deficiência intelectual, porque a pílula do dia seguinte eu não estudei ainda, assim, profundamente o que pode causar no feto, mas eu creio que pode causar muito estrago num bebê. E a criança nasceu normal, e o problema da criança era emocional. Olha para você ver, da criança ter sido rejeitada lá na concepção, certo? Pode afetar no problema emocional mais tarde, depois na adolescência dessa criança, tá? Então, assim, por isso que na anamnese tem que escutar bem. Você não pode falar nada da sua vida pessoal, você tem que ter um olhar de escuta mesmo, e às vezes você vai perguntar alguma coisa que tem a ver com a anamnese, de alguma dúvida que você teve, para você destrinchar melhor a fala da mãe. Tá? Então, são informações também para uma hipótese diagnóstica, tá? Confirmar ou descartar algumas hipóteses levantadas na entrevista operativa, que é a EOCA também, tá? As áreas de indagação predominantes serão antecedentes natais, pré-natais, refere-se à gestação da criança. E, às vezes, a gente tem que ver até antes da gestação, sabe? Como que era a vida familiar, a vida desse casal, né? Era um casal que vive bem, bebe muito. Alguém da família tem alguma deficiência, sabe? É legal pegar, sabe? Se tem alguém da família algum parente próximo que tem alguma deficiência, tá? Então a gente vai ver o pré-natal, o perinatal, que é depois do parto, e neonatal, que refere-se ao recém-nascido. Doenças graves, comuns, psicomáticas e fragilidade física. A gente vai estar observando tudo isso na indagação da anamnese. A gente vai também, na anamnese, observar o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento dos hábitos da criança. Como que a criança é em casa? Ela come no horário certo? Que hora que ela dorme? Quanto tempo que ela fica no celular? Quanto tempo que ela fica na TV? Ela tem amigos? Ela tem socialização com outras crianças? Não, ela conversa? Ela fala sozinho? Então, assim, desenvolvimento dos hábitos da criança. Então, você precisa saber, tá? A aprendizagem. Como que está a aprendizagem dessa criança? É uma aprendizagem sistemática ou é uma aprendizagem sistemática? Tá? Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Nossa, que povo mais quieto que é esse? Pode continuar. Então tá. Aí, nós vamos ver uma cronologia, né? A formação do bebê no pré-natal. Então, nós temos uma cronologia. Nós temos que perceber, a formação do cérebro segue um programa biológico. Então, conforme acontece lá a concepção, depois de 3 semanas de concepção, o cérebro começa a ser desenvolvido, tá? E geneticamente determinado o que obedece a uma cronologia precisa. O bebê, dentro do útero, possui algumas capacidades,
escuta sons do organismo da mãe, respiração, movimentação dos intestinos. Então, assim, o bebê lá na barriga da mãe, tá? Ele já consegue observar muita coisa. Só um pouquinho, gente. Então, dentro do útero, os bebês sugam, deglutem, soluçam, né? Fazem movimentos respiratórios, ele assusta, ele reage a sons. Então, gente, quando o bebê está em formação, tá? Então, a estimulação do bebê já começa lá do útero da mamãe. Essa estimulação já começa desde o útero, né? Da mãe ter uma boa alimentação também. Tudo isso conta. Então, aí, quando o bebê veio ao mundo, já está habilitado com muitas coisas. Por exemplo, quando o bebê vem ao mundo, eu vou comer um chocolate aqui, tá, gente? Liga não. Quando o bebê vem ao mundo, tá? Ele já percebe muitas coisas, porque de sons ou movimentos que ele já percebia lá do feto, lá dentro da barriga da mãe, tá? Quando o bebê vem ao mundo, já está habilitado para muitas coisas. A criança nasce com capacidade de ver, ouvir e de sentir cheiros e gostos, tá? Anamnese. O histórico familiar serve para estabelecer se há ou não riscos de complicações durante a gestação, durante o parto ou pós-natal. Serve também para avaliar o risco de anomalias e doenças congênitas na criança. A anamnese é a escala de Apgar. Vocês já viram falar da escala de Apgar? Não, nunca ouvi falar. Já li, mas nunca ouvi falar. Então é o seguinte, quando vocês forem fazer uma anamnese, pegar na entrevista inicial com a mãe, tá? Aí você pede para a mãe levar a carteirinha de vacinação do filho. As carteirinhas de hoje, elas têm o número do Apgar, que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, o que acontece? Esse Apgar é quando a criança, são 5 minutos de vida da criança. É decisivo para saber se a criança tem um possível problema cognitivo, certo? Então, o Apgar é muito importante. Por exemplo, eu tenho uma criança aqui, o meu filho mesmo, né, nasceu com o Apgar 7, só que rapidinho foi pro 10. Então, não tem tanto perigo. O problema é quando tem um Apgar 7 e esse Apgar se estaciona, tá? Porque o 7 para baixo, a criança pode ter uma possível deficiência intelectual, tá? Então, o nascimento do bebê é uma ocasião esperada com bastante ansiedade pelos pais, pois, além de ser o primeiro contato com o filho, é também um momento decisivo para a saúde dele. Para avaliar a vitalidade do recém-nascido, nos primeiros minutos de vida, e analisar a forma como ele está respondendo ao ambiente fora do útero. Os pediatras usam a escala de Apgar, estabelecendo aos bebês de nota de 0 a 10, tá? Escorta Apgar, você sabe o que é? Então, é assim, quando a gente vai fazer a anamnese, deixa eu arrumar aqui, a gente já pergunta para a mãe também, a gente precisa saber esse Apgar da criança, tá? É importante saber, tá bom? Aí está na carteirinha de vacinação. Hoje em dia já tem na carteirinha de vacinação. E a carteirinha de vacinação, gente, as de hoje, que é um livrinho, elas trazem muitas informações do feto, viu? Do bebê, tá? Tem o desenvolvimento psicomotor da carteirinha. Então, é legal você ter cópia da carteirinha dessa parte do desenvolvimento psicomotor da criança, certo? E também do Apgar, tá? Então, as notas são baseadas na cor, na respiração, na frequência cardíaca e no tônus muscular. Então, quando o bebê nasce, é tão rápido, assim, quem já teve filho, né? A gente que é mãe, que é uma coisa muito espetacular ser mãe, se eu pudesse, eu tinha uns 10, viu, gente? Para mim foi muito bom, sabe? Ficar grávida e passar, né?
por toda essa gravidez e ver o bebê se mexendo. Depois, no momento do nascimento, eu não tive complicações. Então, você pode ver que eles colocam o bebê do seu lado, mas rapidinho eles tiram. Porque eles precisam. Não, acho que antes de colocar o bebezinho lá do seu lado, eles primeiro olham os 5 minutos de vida da criança. Porque tanto quando o bebê vai nascer, a pediatra já está junto, tem um neuro, né, tem um médico, tem o pediatra, tem a enfermeira. Então, as notas são baseadas na cor. Então, por exemplo, o bebê nascer roxinho, aí eles correm para saber o que está acontecendo. Respiração, por isso que às vezes eles batem na bunda do bebê, para o bebê chorar. Porque esse momento que ele vai respirar o ar, quando ele sai da barriga da mãe, né, de um jeito, né, aí ele vai respirar esse ar novo, fora da barriga. Então, ele precisa chorar, tá? Chorar é importante no nascimento. Então, e também é observada a frequência cardíaca dessa criança, para ver o coraçãozinho dela. E o tônus muscular, então eles pegam no dedinho do bebê, sabe? Eles olham essa parte do tônus muscular. E na resposta do recém-nascido, há estímulos por sonda, aspectos que são analisados no primeiro e no 5º minuto de vida. E às vezes também no 10º minuto, após o nascimento. Cada um desses 5 aspectos recebe notas que vão de 0 a 2. E que, ao serem somadas, pode totalizar um valor que vai de 0 a 10, sendo que o resultado maiores do que o 8 são considerados adequados. Notas baixas podem ter várias causas, que inclui, olha, quando a nota é menos que 7, né? A prematuridade, uma criança que está nascendo ali antes das 40 semanas, caiu aqui, tá? A baixa oxigenação, ela está com problema de dificuldade de respirar, devido a uma circular de cordão no pescoço, no recém-nascido, e sofrimento fetal, dentre outras, né? Aqui tem uma escala de Apgar para vocês verem como que é. Então, assim, eles anotam, eles têm um cartãozinho, né, parecido com esse, e eles anotam. Então, primeiro que eles vão ver, frequência cardíaca, tá? Vai dar nota 0, 1 ou 2, certo? Então, a frequência cardíaca da criança tem que ser mais de 100 batimentos por minuto. Tá? Respiração. Se 0, se for ausente, então a criança está morrendo, né? Se ela tiver 0 de respiração. Então, eles têm que fazer uma estimulação no bebê ali, na hora, rapidamente, para ver se essa criança recupera essa respiração, tá? E a criança que falta oxigênio, que não respira, falta oxigênio, ela pode ter uma possível paralisia cerebral, tá? E muitas crianças, às vezes, eu já atendi várias crianças no AE, né? Com paralisia cerebral, porque ao nascer ela não respirou. E aí afeta o oxigênio lá do cérebro da criança, né? Falta oxigênio no cérebro e a criança vai nascer, depois se ela sobreviver, ela vai ficar com paralisia cerebral, tá? Então, maior que 2, a criança precisa chorar, tá? Tá legal? Tônus muscular. Então, o médico vai ver se está flácido, algumas flexões nas extremidades e o movimento ativo. Então, eles vão mexer lá no pezinho da criança, ver se o pezinho mexe, se o dedinho se mexe, sabe? Eles fazem tudo uma articulação lá com o bebê, para dar nota 2. Irritabilidade reflexa. Então, 0 sem resposta, 1 careta, e 2 tosse, espirro ou choro. Então, a criança tem que chorar, tem que espirrar, tem que fazer alguma coisa. Cor. Se ela tiver azul pálido, geralmente, gente, vocês já assistiram aquele filme Quase Deuses? Já assistiram? Alguém assistiu esse filme? Não, eu não assisti, não. Então, quando fala ali que o bebê nasceu roxo, geralmente é problema do coração. Esse filme é lindo, gente, tem no YouTube, tá? Eu já assisti 3 vezes. Qual é o filme? Quase Deuses. Quem assistir, põe um depoimento depois. Ele é muito lindo. É quando aconteceu as primeiras cirurgias dos bebês que nasciam roxos, nasciam com problemas no coraçãozinho. Então, eles foram as primeiras cirurgias descobertas para fazer a cirurgia no coraçãozinho do bebê. Para trocar o coraçãozinho, sabe? Para o outro coraçãozinho, uma coisa assim. Então, aí assista esse filme, tá, gente? É uma indicação para vocês, tá? Então, quando o bebê nasce azul ali, então pode ter certeza que é problema no coração, porque no filme, os bebês nasciam azul, sabe? Então, era problema de coração, tá? Então, corpo rosado, extremidades azuis,
tá? O coração não está funcionando bem. E a criança tem que nascer como? Completamente rosado, tá? Para receber o Apgar 2. Deu para entender o que é o Apgar? Tá? Então, o que quer dizer a sigla Apgar? Tá? O A quer dizer aspecto, o P quer dizer pulso, eles vão medir o pulso da criança, o G quer dizer gestos, eles vão observar se a criança chora, não chora, se mexe, mexe o bracinho, sabe, se faz careta feia, né, que o bebê nasce, faz careta, né, gente? O A, atitude da criança, e o R, respiração. Então, a sigla Apgar quer dizer isso, tá? Aspecto, pulso, gestos, atitude e respiração. Tudo isso é observado nos primeiros 5 minutos de vida da criança, tá? Sofrimento grave, a criança vai receber de 0 a 3 pontos. Sofrimento moderado, 4 a 6 pontos. E ausência de dificuldade, 7 a 10 pontos. Tá legal? Então, é utilizado para demonstrar as condições do nascimento e consiste na avaliação da respiração, frequência cardíaca, cor, resposta a estímulos e tônus ao nascimento, o Apgar, né? Esse score, tá, não definirá a necessidade ou não de manobras de reanimação neonatal, mas também será importante para a avaliação da resposta e da eficácia dessas manobras, caso tenham sido utilizadas. Aqui tem uma explicação do Apgar, não sei se vai dar para vocês assistirem, vamos ver, se não der, aí uma enfermeira explicando, ver se dá. Será que não compartilha? Tem que compartilhar? Não foi? Peraí, deixa eu compartilhar. Peraí, deixa eu pôr o grandão. Vê se dá para ouvir, pessoal. Ainda não tá dando para ouvir, não. Não quer funcionar. Eu bloqueio aqui. Ah, que coisa. Eu vou interromper e compartilhar de novo, para ver se funciona. Qualquer coisa eu mando o link para vocês, tá? Tá bom. É que às vezes é legal pôr um videozinho na aula, né? Para não ficar aquela coisa cansada, só eu falando, entende? Vamos ver agora. Mas tá com o link do vídeo. Será que eu não tô sabendo onde clica aqui? Ah, foi. Eita. Tá rodando a bolinha, não vai. Eita. Não tá de novo, tá? Pode ser o som. Falta o som. Vem cá, como é que eu arrumo o som desse vídeo pra vocês? Que eu tô ouvindo tudo. Tá podendo tirar o fone? Eu ia falar isso, tenta tirar o fone. Eu quero comprar uma caixinha de som pra isso, sabia? Agora sim. A vitalidade do recém-nascido nos primeiros minutos de vida a partir de 5 parâmetros. Certo, mas quais são esses parâmetros? Frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele. Para cada um desses individualmente, nós pontuamos de 0 a 2 pontos, ok? Por exemplo, na cor da pele, se o bebê nasce extremamente cianótico, ou seja, ele nasce bem roxinho, a gente vai lá e pontua com 0. Se ele nasce e ele está apenas com as extremidades cianóticas, a gente vai lá e pontua com 1. Mas se ele nasce corado, razoavelmente rosado, a gente pontua com 2. Sendo assim, percebemos que é um score que ele vai do mínimo de 0 até o máximo de 2, sendo que quanto maior, melhor.
O APGAR ele vai ser avaliado no primeiro e no quinto minuto de vida, e ele servirá justamente para ajudar a determinar as condutas seguintes. Por exemplo, se o recém-nascido ele tem um APGAR alto, provavelmente ele não vai precisar de intervenções. Mas se ele tem um APGAR baixo, muito provavelmente ele vai precisar de uma reavaliação e até de intervenções, que podem ir desde a aspiração até reanimação neonatal. Falando em reanimação neonatal, vocês conhecem esse tema? Tem alguma curiosidade? Fala aí pra gente, comenta que a gente faz um vídeo pra vocês. Então, aí um videozinho, né? Finalizando para vocês entenderem o que é o APGAR. Então, eu sempre peço o APGAR para a mãe, tá bom? O número do APGAR da vacinação, tá? Então, de acordo com o neurologista infantil Mauro, professor da Universidade Federal, São Paulo, 50% do desenvolvimento cerebral se dá até o primeiro ano de vida. Por isso, os problemas que ocorrem com a gestante pode ter uma repercussão muito grande na formação do cérebro do feto. Então, assim, gente, nos primeiros anos de vida, certo? Aonde acontece o maior desenvolvimento cerebral do bebê, tá? Então, a anamnese de novo. Neurodesenvolvimento, período gestacional, tá? O sistema nervoso já está constituído com 3 semanas de gravidez. Então, assim, gente, todo ser humano, ele tem um sistema nervoso central, não tem? Esse sistema nervoso central, com 3 semanas, gente, já está constituído. Aí eu fico pensando, né, nessas mães que abortam o bebê, né? Que dó, né, gente, de tirar a vida de um serzinho que com 3 semanas já está constituído, entendeu? E aí é muito, sei lá, muito triste, né, essa realidade, tá? Então, tanta experiência negativas ou positivas pode ficar presas, retidas na memória do consciente ou subconsciente, certo? Olha que, assim, essa foto, né? Estou aqui, mamãe. Então, o bebê, ele já tem um consciente ou um subconsciente lá já na gestação, tá? Então, o cérebro do bebê, tá? Que como o sistema nervoso é formado, para vocês saberem um pouquinho, né? Então, aqui, 4 semanas, olha aqui como é que está o sistema nervoso. Aqui está o cérebro, onde está vermelhinho, né? Aqui está a coluna aqui, certo? E aqui está o sistema nervoso, ó. Então, olha como que o cérebro do bebê vai crescendo rapidamente até formar todo o sistema cerebral, olha. Com 38 semanas, né? O cérebro desse bebezinho está formado. Aí você não sabe da maior, né? Que o bebê nasce com 400 gramas. E quando ele tem 2 anos, esse cérebro de 400 gramas vai para 1 quilo, gente. Vai para 1 quilo a 800 gramas, entre 1 quilo a 800 gramas. Você já pensou uma coisa dessa? Do cérebro, desse cérebro, como que ele se desenvolve, certo? Do nascimento até 2 aninhos de idade? Como que é o desenvolvimento cerebral desse bebê? Então, vocês já pensaram nisso? Vocês sabiam disso? Quem sabia? Queridos participantes. Não sabia. Eu não sabia. Não sabia? Para vocês verem o tamanho que cresce o cérebro de um bebê. Do nascimento até 2 anos de idade. Acho que é 2 anos, se não me engano. Então, aqui, todo esse sistema nervoso, ó, com de 3 a 4 semanas, olha, já está formando, tá vendo? Aí vai formando, 38 semanas já está formadinho. Então, com 4 semanas de desenvolvimento, o embrião possui 3 vesículas cerebrais, tá? No período fetal ocorre a formação de todas as outras regiões do cérebro adulto. É o cérebro que vai desenvolver até a idade adulta. Nos últimos 2 meses de gestação, o cérebro começa a ganhar giros e sulcos. Anamnese, neurodesenvolvimento, né? Então, assim, quando a mãe, gente, tem uma experiência negativa, você está fazendo anamnese com essa mãe, aí já acha essa foto linda. Eu tenho um aplicativo, eu comprei, né, vitalício, eu posso baixar a imagem que eu quiser, né, nesse programa vitalício que eu tenho. Então, essas imagens lindas aí, geralmente eu baixo do programa que eu comprei, sabe? Eu acho linda essa imagem. Então,
quando a mãe tem uma experiência negativa na gravidez, ela vai liberar um hormônio que se chama cortisol. Já ouviu falar? Esse hormônio, gente, ele tem tendência a passar para o feto. Ele vai passar para o feto, tá? Embora o bebê não compreenda o que está acontecendo lá de fora da vida dele, né? Ele sente as consequências ao ficar, da mãe ficar nervosa, estressada. A mulher tende a liberar hormônios como cortisol e adrenalina, que chega ao feto através da corrente sanguínea. Como consequência, o batimento cardíaco dos dois aumenta, tanto da mãe quanto do feto. E isso não é bom para o feto, certo? Todo esse hormônio que esse feto carrega na gravidez, na gestação, né, pode acarretar depois no desenvolvimento cognitivo dele, tá? Então, o estresse na gestação pode comprometer o desenvolvimento cerebral do bebê? Isso aí ainda estudos, né, cientificamente, estudos mostram que a tensão exacerbada na gestação pode deixar as crianças mais vulneráveis ao surgimento de problemas psicológicos, como transtorno de humor e depressão. Traumas na primeira infância têm o mesmo efeito. Aí eu tirei de onde isso? Desse Correio Brasiliense. Então, isso aí, assim, eu não posso comprovar para vocês, né? É um estudo científico, mas na minha opinião, como psicopedagoga, geralmente isso tem a ver, tá? Tem muito a ver da mãe a mãe que passa todo esse estresse na gestação, que libera o cortisol no sangue da criança, a criança vai ter tendência a ter um problema emocional ou até psicológico depois na infância e na adolescência dela. O que vocês acham, gente? O que vocês acham? A opinião de vocês. Eu acho que tem tudo a ver, né? Corresponde bem ao que a gente conhece dentro da criança e eu acho que tem tudo a ver. Então, eu também. Pode ser que sim, pode ser que não, mas geralmente as crianças que chegam aqui na clínica pra gente, certo? E geralmente, gente, quando a mãe fala que a gestação não foi assim aceita, não foi legal, e a gente acaba observando na clínica que realmente que a criança tem algum probleminha emocional, né? Algum trauma, um transtorno de humor, uma depressão, tá? Assim como o estresse, tá? E o nervoso, o feto também sente quando a mãe está feliz. Isso porque ocorre a liberação dos hormônios como serotonina, tá? E endorfina, que também chegam ao útero, tá bom? Então, nós temos também o cortisol, né? E a adrenalina são hormônios que pode causar um possível estresse nesse bebê. Na mãe também, né? E a serotonina e a endorfina são hormônios da felicidade, né? Então, a criança, ela vai sentir também, sabe, que ela está sendo desejada, que os pais estão fazendo carinho nela, né? Na barriga, quando tá fazendo a barriga, né? Tem até uma foto aqui, ó, da mãe mulher rindo aqui, certo? Do pai feliz e tal. Então, vai chegar também... Não está compartilhando, né? Não está? Peraí. Desculpa. Eu ia falar isso agora. Então, nem vi que não estava compartilhando. Porque às vezes eu descompartilho para aceitar alguém, né? Que com dó também a pessoa fica de fora. Aí o que acontece? Então, tem também o hormônio da felicidade, que é a serotonina e a endorfina. Então, também que vai trazer o quê? Aí, ó, gente. Também vai trazer o quê? Alegrias para esse feto. Então, esse bebê, ele vai ser uma criança equilibrada, uma criança, né, alegre, certo? Por quê? Porque a gravidez foi uma gravidez desejada, tá? Aí tem aqui, tá, gente, o link de onde tirei. Durante o encontro da Sociedade de Neurociência, pesquisadores mostraram que o estresse durante o desenvolvimento fetal, eu vou grifar aqui, ó, tá? Ou na primeira infância também, tá? Não é depois da criança nascer também. A criança pode ser uma criança que, depois, vamos supor, a criança já nasceu lá, tal, mas desde os primeiros anos de vida, os pais brigam, o pai bebe, o pai fuma, o pai joga, o pai chega em casa quebrando tudo, a mãe chega em casa quebrando tudo, aquela briga, tal, também pode causar um distúrbio nesse bebê, né? Então, o estresse durante o desenvolvimento fetal ou na primeira infância, também na primeira infância, certo?
tá? Pode ter consequências ao longo prazo para o cérebro, desde aumentar a probabilidade de distúrbios cerebrais, até influenciar os nutrientes que uma mãe pode passar para o bebê no útero. Então, problemas na gravidez. Agora eu estou aumentando a parte já falamos da gestação, né? Agora da parte de problemas, né? De uma mãe, possível mãe, né? Que usou drogas, que usou álcool. Uma mãe que não alimentou direito. Passou por radiação, né? Por exames que passam por radiação. Estresse materno. Muita briga com o pai, certo? Pai que bebe, pai que bate na mãe, ou às vezes por desemprego, né? Não tem dinheiro para comprar alimento, certo? Então, tudo isso, ou cigarro, né? Tudo isso pode afetar o bebê, tá? Cigarro. Filhos podem nascer com baixo peso, que pode deixar a criança suscetível a lesões cerebrais no momento do parto, de uma possível mãe que fuma muito. A criança, quando nasce com uma série de dificuldades de aprendizagem, a criança, né, quando nasce com uma série de dificuldades de aprendizagem, né, pode ter problemas na saúde física e também problemas na saúde mental, chamado filhos do estresse. A mãe passou por uma gravidez de uma ansiedade intensa. Tá? Então, aqui, a criança, quando nasce, né, acho que eu podia colocar do contrário isso aqui, né, gente, ó. Vou para cima esse aqui, né, ficar mais lógico aqui, né. Então, ó, filho do estresse, né, então é o quê? São crianças, certo? Deixa eu colocar são aqui. Bom deixar assim, que pode ser arrumando, né, os errinhos. São crianças, né, que nascem com uma série de dificuldades de aprendizagem. Crianças que podem ter também problemas possíveis de saúde física e saúde mental, tá? De uma gravidez que a mãe passou por muito estresse. Os hormônios fazem parte do ser humano. Sai do cérebro e vai para o corpo. Os hormônios, né? A endorfina, a adrenalina, tá? Então, o hormônio sai do cérebro e vai para o corpo todo, para as redes sanguíneas. Então, nós, seres humanos, nós somos geradores de emoções. Percebe-se o meio ambiente através dos órgãos dos sentidos, tá? Então o bebê, ele tá na barriga da mãe, mas ele vai ouvir tudo que tá acontecendo. O bebê, ele tem o poder de ouvir se o ambiente pro lado de fora da barriga da mãe, se tá um ambiente favorável, se tá um ambiente de estresse, quando a mãe passa esse estresse todo, a mãe passa esse estresse pro bebê, pela rede sanguínea. Então, esse bebê, ele sente tudo que a mãe sente. Tá? Então, agora somos no período pré-natal, né? O início do período gestacional é calculado de acordo com o primeiro dia do último ciclo menstrual. A partir daí, as 40 semanas que compõem a gestação são fundamentais para a formação do bebê. Aqui tá, gente, ó. Tá? O desenvolvimento ali. O óvulo fertilizado. Aí vai acontecer o quê, né? São as células que vão se multiplicando até formar o blastocisto, né? Depois que tem toda essa formação aqui, aí que o feto, 4 semanas, tem ali já o bebezinho, ó, se formando, tá? Aí o feto com 4 semanas, com 10 semanas, com 16 semanas e com 20 semanas. Olha que gracinha, né, gente? Então, pô, tá? Quem pode ler para mim essa parte? Cronologia do primeiro mês, quem lê? Nossa, não tem ninguém para ler para mim? Formação do bebê pré-natal. Cronologia, primeiro mês. A fecundação, união entre o óvulo e o espermatozoide, dá origem ao zigoto, que se instala no útero após uma série de divisões celulares. Nesse momento, a placenta também começa a se formar, envolvendo o embrião com o líquido amniótico, que auxilia na alimentação do embrião e o protege
caso a mãe sofra uma queda. Ao fim do primeiro mês, ele mede entre 0,4 a 0,5 centímetros. A partir da terceira semana de gestação, o cérebro já começa a ser formado, um processo de aprimoramento que permitirá o aprendizado até o final da vida. Quem lê o segundo mês para mim? Alguém pediu para entrar. Só um pouquinho. Agora quem lê para mim o segundo mês? Segundo mês. No segundo mês, o coração do bebê bate de forma acelerada aproximadamente 150 vezes por minuto. É nessa fase que se inicia a formação do sistema nervoso e dos aparelhos digestivos, circulatório e respiratório. Os olhos, a boca, o nariz, os braços e as pernas também começam a se desenvolver. O comprimento do embrião chega a 4 centímetros. Qual é o terceiro mês? Quem lê? Cronologia, terceiro mês. O período fetal, que começa no terceiro mês de gestação, é marcado pelo desenvolvimento do esqueleto, das costelas e dos dedos das mãos e pés. Todos os órgãos internos se formam até o final do mês, quando o feto mede 14 centímetros. Isso. Quarto mês, quem lê? Cronologia, quarto mês. Nessa fase, o bebê mede cerca de 16 centímetros e começa a se movimentar, sugar e engolir. Ele também é capaz de perceber alterações de luz e diferenciar gosto amargo e doce. Olha só, gente. Quinto mês. A partir do quinto mês, nascem os primeiros fios de cabelo, os cílios e as sobrancelhas se formam-se as trompas e o útero nas meninas e os órgãos genitais dos meninos. Podem ser vistos no exame de ultrassom. O bebê tem cerca de 25 centímetros de comprimento e consegue realizar movimentos com franzir a testa e chupar o dedo. Então, por isso que no ultrassom, no quinto mês que consegue saber o sexo do bebê, né? Onde é formado, ó, né? Os órgãos genitais. Sexto mês, quem lê? O bebê mede cerca de 32 centímetros e consegue nos sons externos, especialmente a voz e a respiração da mãe. Reconhecer. Lábios e sobrancelhas começam a ficar mais visíveis e as pontas dos dedos apresentam sulcos que se tornarão as impressões digitais. Olha só, gente. No sexto mês que começa a formar as impressões digitais. É tudo lindo, né? Pode ler o quadradinho azulzinho. A partir da 20ª semana, os pequenos também sentem o toque, carinhos na barriga e brincadeiras através de estímulos e balanços são percebidos por ele. Olha só, gente. Tá vendo a importância de uma gestação planejada, né? Com carinho, com amor. Sétimo mês, quem lê? Sétimo mês. O bebê mede entre 35 centímetros e 40 centímetros. Dentro do útero, boceja, abre os olhos, dorme e se movimenta. Os órgãos internos continuam crescendo e ele ouve e reage a estímulos sonoros como músicas e conversas. Então, por isso que é legal, gente, né? A mãe colocar músicas clássicas para esse bebê, né? Músicas calmas. Para ele já nasceu uma criança calma, uma criança, né? Já com gosto, né? De umas músicas bonitas, sei lá, né? Pode ler quem lê o oitavo mês.
Nesse período, o bebê mede entre 40 centímetros a 45 centímetros e começa a se preparar para ficar em posição de parto, de cabeça para baixo. Para ajudar a manter a temperatura do bebê, depois do nascimento, uma camada de gordura se forma sobre a pele. Os pulmões estão quase prontos e os ossos ficam mais resistentes. 9º mês? O bebê mede entre 45 centímetros e 50 centímetros. Todos os órgãos estão completamente formados e ele já consegue controlar a respiração. Em torno da quarta... semana, tá pequenininho, é quarta. Tá. Ele está preparado para nascer. Isso. Tá vendo, gente, que na anamnese, por que eu passei isso aqui de mês por mês, né? Que na anamnese vocês têm que observar tudo isso, ó. Por exemplo, quantos centímetros, vocês têm que saber, né? Se a criança nascer de 8º mês, por exemplo, é uma criança que nasceu fora do tempo, né? O tamanho do bebê, você tem que estar de olho, quantos centímetros que ele nasceu, quantos quilos que ele nasceu, tá? Agora é um videozinho mostrando um pouquinho, uma coisa bem legal para vocês, quer ver? Vê se é para vocês assistirem. Os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue, e quando a cabeça, a crossoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide e o óvulo inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas 2 semanas, tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na 4ª semana, já é um embrião com 3 segmentos diferentes que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez. Os dedos estão se formando. Os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama feto. Após 9 semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos, como a luz, e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior, e já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor.
fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça, brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens. O bebê se encontra encaixado. Sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero. Aí, gente, vocês estão gostando da aula até aqui? Oi? Como, né? Como? Muito bom. Tô gostando. Tá. Vocês viram que legal a gente saber um pouco mais? A gente precisa saber um pouco mais dessa gestação, dessa fecundação, para a gente entender a anamnese, certo? Então, vamos continuar então, né? Já estava apresentando, peraí. Aí, aqui tem, né, um outro gráfico que eu peguei, certo? Falando ali da gestação do bebezinho, o que acontece, né, passo a passo, até o nascimento, que depois vocês podem olhar com mais calma, tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho de doenças na gravidez, gente, 10 doenças, eu peguei as 10 principais doenças mais perigosas para o bebê e que podem ser evitadas ou resolvidas com acompanhamento pré-natal, certo? Então, aí vocês vão ver a importância desse pré-natal, certo? Uma mãe que não faz um pré-natal, né, ela pode pegar uma dessas doenças, tá legal? Então, vamos lá então. Anemia, tá, gente? Uma das doenças, né, que a mãe pode obter na gestação é a anemia, tá? A anemia é uma das doenças da gravidez mais comum entre as gestantes, que precisam, deixa eu dar errado aqui, gente, de uma dieta especial, rica em ferro, como agrião, lentilha, espinafre, feijão, fígado, abacate, tá? Tem espinafre 2 vezes, olha, eu vou corrigir, né? Então, essa mãe, ela precisa de se alimentar bem, certo? Porque se ela não tiver uma boa alimentação, o que vai acontecer? Alguém quer entrar. Se ela não tiver uma boa alimentação, se ela tiver anemia na gestação, o feto pode nascer com possível problema, tá? Porque tudo é mandado lá pelo cordão umbilical para o feto, né? Então, como que a criança vai mandar, né? Ela tem que se alimentar bem, tanto que, gente, a gente, quando, por exemplo, meus 2 filhos foram planejados, certo? Eu posso dizer para vocês que eu fui uma mãe que planejei, e eu casei já meio velha, né? Casei com 27 anos, e aí passou o ano, já quis engravidar do meu filho, graças a Deus, né? Consegui engravidar e tal, mas assim, como eu tinha plano de saúde também, mas não importa, né? Mesmo não tendo plano de saúde, como eu sabia que eu queria engravidar dele, então eu já comecei a tomar o ácido fólico. Então, o ácido fólico, ele é muito importante para todos os ginecologistas, eles passam o ácido fólico para as mães tomarem 3 meses antes de engravidar. Então, quando a gente planeja, né, a gente consegue ter né, tem muitas mães que fazem vários exames, né, antes de engravidar, para saber se é compatível o sangue do esposo, o sangue da mulher com o do marido. Isso é muito importante. Se todas as mulheres fizessem isso, eu creio que não iria nascer tantas crianças com deficiência, sabe, gente? Que, né, muitas crianças às vezes nascem deficientes porque, às vezes, o sangue também não é compatível, tá? Aí, então, o organismo começa a trabalhar dobrado e precisa de reforço nutricional. Quando há deficiência de ferro, né, ocorre a anemia, que costuma ser transitória, mas, mesmo assim, pode afetar o desenvolvimento do feto.
Além de um plano alimentar específico, o médico ou nutricionista pode receitar suplementos e vitaminas, né, para reequilibrar os níveis. Então, assim, quando a gente fica grávida, né, quando a mulher fica grávida, então a gente faz o exame para saber se a gente não tem uma anemia, uma possível anemia. Porque são exames que precisam, né, ser realizados para saber se a mãe está bem. Outra doença 2, o sarampo, tá? Parece doença de criança, mas o sarampo não é inofensivo, como muita gente pensa. Uma das doenças na gravidez, por exemplo, pode causar parto prematuro ou aborto espontâneo e ainda evolução pulmonar crônica. Se a grávida não tiver tomado a vacina, deve evitar ao máximo o contato com pessoas infectadas, tá? Toxoplasmose, gente, causadas por protozoários que infectam a carne quando comida crua, tá? Não é só carne, viu, gente? A toxoplasmose também, acho que ela tem verduras também. Por isso que a gente tem que pegar a verdura, tem que colocar um pouquinho, né, higienizar bem a verdura, que tem aquele líquido que vende, né, que a gente põe para poder desinfetar, para matar todos os bichinhos. Então, assim, a toxoplasmose causada por protozoários que infectam a carne quando consumida crua. Doença na gravidez, compromete o desenvolvimento do bebê, causando baixo peso ao nascer, má formação e sequelas cerebrais, oculares e auditivas. Também pode ser causada pelo contato direto com fezes de felinos. Então, assim, da carne, e também se quem tem bicho, gato em casa, né, é perigoso também, ó, direto com contato da fezes dos felinos, certo? Então, assim, às vezes a mulher tá, né, no período gestacional e às vezes come um pedacinho de carne crua, certo? O que pode acontecer? Pode afetar o bebê. E aí, por má informação, uma falta de informação, né, porque se ela soubesse disso, eu jamais iria comer um pedaço de carne crua na gestação, não é verdade? Distúrbios da tireoide. Durante a gravidez, acontecem alterações hormonais que podem descompensar o funcionamento da tireoide. Nesse caso, pode ocorrer distúrbios, causando hipertireoidismo, tá? Você sabe o que é a diferença de hiper para hipo? Todo mundo sabe a diferença de hiper para hipo ou não? Não. Você tem que saber, porque se não souber, você não vai entender. Até quando a gente fala hiperassimilação, hipoacomodação, né? Quando eu falo hiper, é abaixo. Pensa naquela criança, né? A tireoide dela está abaixo, hiper. Quando eu falo hipo, a tireoide dela está aumentada. Aí a gente fala muito das modalidades de aprendizagem também, né? Hipo e hiper, tá? Então, esse último mais comum na gestação, que é o hipotireoidismo, tá? O tratamento é simples, é feito através de medicamento, mas uma das doenças da gravidez deve ser identificada o mais rápido possível, tá? Diabetes gestacional, por isso quando a gente está grávida, os médicos eles pedem, né, fazer um exame que toma lá um líquido, sabe? Eu não lembro agora mais, mas eu tomei, para saber se você não tem diabetes na gestação. Então, esse tipo de diabetes é reconhecida durante a gravidez pela primeira vez. E, se não tratada, pode aumentar perigosamente os níveis de glicose no sangue, devido à insuficiência dos pâncreas na produção da insulina. Ainda que raramente haja sequelas para o bebê, se o pré-natal não for feito, pode ocorrer complicações como hipoglicemia logo depois do nascimento, peso excessivo ao nascer e síndrome do desconforto respiratório. Além disso, as doenças na gravidez também aumentam a chance da criança desenvolver diabetes do tipo 2 em algum momento da vida. Citomegalovírus, já viram falar? A sexta das doenças da gravidez é transmitida pelo consumo de frutas e verduras que não foram higienizadas. Tá, gente? Então, por isso que, né? Então, adequadamente. Ou de carne mal passada também. Mas, principalmente por transfusão de sangue.
pelas vias respiratórias ou da mãe para o bebê. Pode ser evitada através de antivirais durante a gestação. Então, por isso a verdura, né, tem que estar muito bem lavada para essa mãe, né, para essa mãe se alimentar, para não ter perigo de pegar uma dessas doenças. Vaginose. Essa infecção oportunista, né, vou colocar aqui uma corzinha, eu gosto de tudo colorido. Essa infecção oportunista, que acontece por causa da baixa imunidade durante a gravidez, é causada por uma bactéria chamada Gardnerella vaginalis, que causa corrimento vaginal com forte odor. O problema é diagnosticado através do material coletado na vagina, e o tratamento acontece via vaginal ou oral. Como não é uma DST, doença sexualmente transmitível, o tratamento do parceiro não é necessário. O estresse pode contribuir também para o surgimento do problema. Vocês viram? Agora, rubéola. O verdadeiro pavor entre as grávidas, a rubéola pode causar diversos efeitos ao bebê, que vão do retardo mental à microcefalia, além da cegueira, surdez e má formação cardíaca. A prevenção é feita através de vacina disponíveis nas redes públicas e particular de saúde. Então, a gestante tem que ter tomado a vacina da rubéola, tá? Infecções urinárias, cistite, candidíase, tá? São infecções do trato urinário, mais frequentes durante a gravidez. Os sintomas são ardência na vagina, desejo frequente de urinar, dor no baixo ventre, corrimento e coceira. A doença na gravidez oferece maior risco ao bebê no primeiro e no último trimestre, já que pode causar parto prematuro. O tratamento é basicamente medicamentoso e vai depender da indicação médica, tá vendo? Uma infecção urinária pode causar, né, muitos problemas para o bebê, tá? As infecções urinárias são comuns durante a gestação, porque a progesterona, hormônio predominante na gravidez, provoca uma dilatação das vias urinárias, que impede a bexiga de esvaziar completamente, favorecendo a cistite. Pré-eclâmpsia, a doença hipertensiva específica da gravidez, ou pré-eclâmpsia, é a que mais preocupa os médicos durante a gestação, vitimando 3 mulheres por dia no Brasil. Ela é mais comum na primeira gravidez e geralmente costuma aparecer no terceiro trimestre de gestação, devido a uma alteração vascular da placenta que eleva a pressão arterial da mãe, né? A pré-eclâmpsia pode causar envelhecimento da placenta, parto prematuro ou evoluir para eclâmpsia ou para HELLP síndrome. Os principais sintomas são dor de cabeça e de estômago, inchaço, espuma na urina e dores abdominais, vista embaralhada e até convulsões, gente. Uma vez confirmada, a grávida deve fazer uma dieta especial com redução de sódio, aumentar o controle da pressão e reduzir o espaço entre as consultas do pré-natal. Por isso, se você está grávida ou pretende engravidar, não deixe de ter um plano de saúde. Além da cobertura de todos os exames do pré-natal, você conta com os melhores especialistas à sua disposição. Agora, gente, depois de tudo essa parte aí, agora vem a formação do bebê, pós-natal. Além da pulsação e da respiração, o bebê consegue sugar a partir do 2º mês de vida do pós-natal. Cada vez mais, o cérebro vai ativando áreas responsáveis pela percepção sensorial do mundo. A criança começa a reagir de maneira mais instintiva aos estímulos visuais, por exemplo, acompanhando objetos coloridos. A audição também começa a se desenvolver de forma mais ativa, tanto que a criança passa a ter reações diferentes aos sons, até reconhecimento da voz do pai ou da mãe. À medida que a criança desenvolve, são citadas mais conexões e sinapses. Gente, vocês viram lá? Olha, vocês viram quando eu falei ali no vídeo? A criança, ela, quando está em desenvolvimento, né, o cérebro, ela produz 250 neurônios em 1 minuto, a cada minuto, ela produz 250 neurônios. Foi isso, né? Você falou no vídeo? Foi. Então, vocês veem como é que é rápido essa produção de neurônios, entende?
Então, é essa produção de neurônios que vai fazer com que essa criança venha aprender depois, tá? Então, os neurônios e as sinapses, aonde acontece a aprendizagem, tá? Então, à medida que a criança desenvolve, são criadas mais conexões, que são o quê? As sinapses. Tá vendo esses pontinhos douradinhos, de luzes aqui, na foto? Tá vendo? Sim. São as sinapses. Os de azulzinho são os neurônios. O que é azul são os neurônios, certo? E o que tá com luz são as sinapses, tá bom? Então, as pontes pelas quais o aprendizado vai se fazendo e ficando armazenado na memória. Então, assim, há uma comunicação entre os neurônios. Por isso que acontece, essa sinapse é o que liga uma comunicação de um neurônio para o outro, certo? Então, eu tenho lá o neurônio, aí, colocando assim, mais real, para vocês entenderem, né? Então, aqui tem um neurônio, entende? Que tem um monte de raminhos. Esses raminhos, tá? São os dendritos, certo? Aí, o que acontece? Aonde tem o axônio, que liga uma sinapse na outra. Um neurônio no outro, certo? Aí tem a bainha de mielina, também que vai ligar um neurônio ao outro, certo? Então, onde acontece o quê? Aonde tem essas ramificações, parece raizinhas, sabe? Aonde acontece a ligação de uma sinapse para outra, certo? Os axônios do outro neurônio, pontos de sinapse, certo? Então, assim, onde tem essas luzinhas piscando, aonde está acontecendo aqui um monte de sinapses no cérebro do bebê. Os mesmos processos pelos quais se dá a formação do órgão antes do nascimento. Produz uma explosão de aprendizado logo depois do parto. Ao nascer, o cérebro de um bebê tem cerca de 100 bilhões de neurônios, gente. Os neurônios são o quê? São células nervosas. Já viram falar daquele livro 86 bilhões de neurônios? Acho que é 86 mesmo, se não me engano. O tronco cerebral, a região que controla as funções vitais, como os batimentos cardíacos, já funciona perfeitamente. Cada vez mais o cérebro vai ativando áreas responsáveis pela percepção sensorial do mundo. Então, assim, gente, o bebê, ele nasce sem saber nada. A estimulação que ele teve foi a estimulação que ele teve lá na barriga da mãe, né? De ouvir um som, ouvir uma música, né? Dos movimentos que ele fez ali, né? Então, o desenvolvimento da criança, ele vai acontecer pelos órgãos sensoriais, certo? E quais são esses órgãos sensoriais, né? O tato, a visão, a audição, o paladar, né? O cheiro, tá? Então, a audição também começa a se desenvolver de forma mais ativa, tanto que a criança passa a ter reações diferentes aos sons, até reconhecimento de voz do pai e da mãe, tá? Então, isso aí, esse desenvolvimento vai acontecendo conforme a criança vai sendo estimulada, tá? O bebê, por exemplo, passa a relacionar seu corpo com aquilo que vê. Começa a criar alças sensoriomotoras a partir do 3º mês de vida, quando olha a mãozinha e leva a boca, ou tem atitude que não é mais somente de reflexo ao segurar o chocalho. Então, ele vai se desenvolvendo. Por isso que eu acho legal, né? Sempre tem um brinquedinho ali, esses brinquedinhos de bebês, para desenvolver essa parte sensorial dessa criança, tá? Depois disso, a criança desenvolve maior controle motor do corpo, sustentando a cabeça e conseguir assentar por volta do 6º mês. Tá vendo? Eu tô falando um pouquinho do desenvolvimento humano, né? Então, quando a mãe fala na anamnese, que idade que sentou, andou, tal, vocês têm que ter essa noção, entendeu? Que mês que sustentou a cabeça, então é por volta do 6º mês, que a criança tem esse controle motor de sustentar a cabeça, de sentar, tá? Aqui, gente, eu peguei essa imagem aqui, que é a imagem que tem na carteirinha de vacinação de hoje em dia, tá? Então, nessa carteirinha de vacinação, né, que tem, então, já tem os marcos do desenvolvimento do bebê. Então, aí tem lá, 1º mês, o que eu tenho que fazer? 1º, 2º, 3º mês, né? Certo? No 4º mês, 5º mês. Então, isso aí vai ampliando, tá? Então, lá no último mês, ele faz gestos com a mão e a cabeça, dá tchau, dá tchau, fala não, bate palmas, né? Então, lá no último mês, olha, ele já faz, né? Já faz muita coisa. Então, esse marcos do desenvolvimento é muito importante vocês terem, sabia?
para quando você fazer a anamnese, você vai ver se a criança está dentro desse marco de desenvolvimento. E também depois, quando você começa a atender a criança na clínica, a criança também tem que ter passado por todos esses marcos do desenvolvimento, tá? Então, tem aqui, ó, até 21, até 5 anos, tá vendo? Idade anos, ó, até 6 anos, ó. Com 6 anos, aqui, ó, a partir dos 3 anos até 6 anos, a criança pula alternadamente com o pé só, alterna movimentos cooperativos com agressivos, capaz de expressar preferência e ideias próprias, tá vendo? Então, quando a gente faz uma sessão, a gente deixa para analisar o desenvolvimento psicomotor da criança, não é? Então, nesse teste do desenvolvimento psicomotor, você tem lá, no teste tem lá para a criança pular de um pé só, ou ficar com o pé por 20 segundos. 20 segundos, quando dá até 20, né? A criança tem que ficar com o pé só. Então, o que acontece? Então, tudo isso aqui são marcos de desenvolvimento. Isso aqui é legal você imprimir, plastificar, certo? Que eu acho que até eu vou fazer isso. E você tem que ter na sua clínica, sempre estar lendo essa parte do marcos de desenvolvimento, para saber se essa criança que você está avaliando, se ela passou por tudo isso aqui, se ela atingiu até os 6 anos esse marco do desenvolvimento, entendeu? Professora, vale salientar que muitos desses nossos aprendentes estão nessa faixa etária. Então, eu que trabalho com público muito carente, né? Então, geralmente eles eu não sei, eu não lembro, quer dizer, muitos dá para a gente observar acompanhando aí no marco. Porque eu pego criança nessa idade, então a gente já pode observar, acompanhando diretamente. Gostei muito da sugestão também. Eu vou atrás de conseguir e plastificar. Até ver, poxa... Depois eu mando. Essa aula aqui eu vou mandar para vocês, certo? Aí eu vou mandar em PowerPoint para vocês. Amor. Tá, essa aqui eu vou mandar em PowerPoint para vocês, se vocês quiserem dar como palestra um hospital ou uma ONG de gestante, sabe assim? Acho que creio que é um PowerPoint que vai ajudar bastante, não é? As gestantes, vocês podem até fazer um trabalho voluntário, né? E já tem um PowerPoint prontinho. Ai, que frio, eu tô morrendo de frio aqui, gente do céu, tem que fechar a porta. Peraí, vou fechar a porta, peraí. Pois aqui na minha terra eu tô do lado de um ventilador de lado, né? Porque aqui é um calor no Ceará, viu? É quente, viu? Aqui eu tô com frio, gente. Vem pro Ceará, professora. Oi? Vem pro Ceará que você vai ver o que é quentura, viu? Nossa, pai amado, quero nem ver. Ai, eu queria muito, adoro calor. É mesmo? Nossa, eu gosto do frio, eu tenho que estar com nada, né? Eu trouxe blusa, mas quem disse que eu tô com a blusa, né? Aí, gente, deixa eu olhar vocês aqui. É que eu tô numa sala provisória aqui, né? Que a gente tem uma escola aqui, o nome da minha escola chama Vale Cursos Educacional, né? Uma escola que já tem 7 anos aqui na São José dos Campos. E a gente está lutando muito, né, para crescer aqui na nossa cidade. A minha cidade tem 700 mil habitantes, né? Mas tem muita concorrência, sabe? Muita concorrência, não tem noção. Então a gente luta muito, a gente agora está no nosso prédio próprio. Eu vou pedir um favor para vocês, ó. Vocês jogam lá no... Deixa eu jogar aqui para vocês. Só um pouquinho. Só pegar aqui rapidinho, peraí. Aí eu queria pegar o link aqui da escola para vocês verem. Como é que eu faço pegar o link aí, gente? Bota lá no nosso grupo, professora. A gente bota no grupo para a gente... Eu queria pegar o link aqui, porque assim, você joga no Google, Vale Curso, certo? Aí você já vê a escola construída, já pus a foto, a gente vai fazer 6 meses que a gente mudou para o nosso prédio, sabe? Aí eu queria pegar o link aqui do Google. Como é que eu faço? Eu acho que esse aqui dá, peraí. Vou pôr aqui, ó, no chat, quem quiser clicar. Vamos ver se esse aqui dá. Aí tem lá a classificação, sabe? Você pôr lá até 5 estrelinhas e colocar um depoimento. Quem puder me ajudar, tá, gente? Com mais gente dando depoimento lá, mais ajuda a escola, eu acho, né? Que o Google pega muitas coisas, sabe? E aí tem a construção do prédio, tem foto da sala, sabe? Aí você precisa conhecer um pouquinho aqui a escola.
E agora eu montei um projeto aqui, o meu projeto vai chamar Neuroensino, olha. Que é o meu logo que eu fiz, tá vendo? Vocês estão vendo? Não tá aparecendo, Dá não. para ver. Não tá aparecendo? Estou vendo. Pô, dá para ver Bonito, um gostei. pouquinho. Essa logo aqui foi eu que fiz, sabe? E aí eu vou atender crianças, aí o que acontece, né? Uma avaliação psicopedagógica custa R$1.000 aqui na minha cidade. Aqui pelo projeto eu tô cobrando R$300, sabe, gente? Mas eu não pago o custo dos testes que eu uso, sabe? Então, às vezes eu dou essas aulas, cobro um pouquinho para poder ajudar aqui também no projeto para eu comprar sulfite. Eu gosto muito de sulfite, gente. E aí vai ajudando um pouquinho, né? Comprando teste, comprando jogos, eu vou comprando. Então tá. Aí, depois vocês olham lá o endereço da escola. Vamos continuar com a aula, então, se não dá tempo. Eu parei aqui, não sei por quê. Não sei que eu parei. Ah, não, eu parei, sabe por quê? Porque quando que a minha sala vai ser construída no fundo, aqui, sabe? A definitiva. Aí, eu tenho vontade de fazer um cartaz bem lindo, gente. Tipo desse bebê. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Eu tenho vontade de fazer um cartaz bem bonito, assim, sabe? Com os marcos do desenvolvimento. Como é que chama? Aí eu tenho vontade de fazer assim, ó. Sabe? Mais ou menos isso. Vocês estão vendo o bebê aí? Sim. Então, aí eu tenho vontade de fazer alguma coisa parecida com essa, mais bonita. Vou deixar uma foto mais linda, né? E aí, para colar numa das paredes, sabe? Numa das paredes da minha sala, eu vou querer fazer isso. Eu acho lindo. Porque aí, né? Até a própria criança, né? Pode observar, né? Os marcos do desenvolvimento. Então, aqui, outra foto que eu peguei, né? Então, recém-nascido, né? 1 mês, segue a luz. 2 meses, sorri, balbucia. 3 meses, sustenta a cabeça. 4 meses, agarra objetos. 5 meses, gira sobre o abdômen. 6 meses, mantém-se sentado. 7 meses, pressão palmar. Já consegue pegar, né, objetos. 8 meses, pinça digital. 9 meses, põe-se sentado, 10 meses engatinha, 11 meses de pé, dá passo, e de 12 a 14 meses caminha só. Mas esse azulzinho aqui tá melhor, viu, gente? Esse aqui é da carteirinha de vacinação, tá? Esse azulzinho tá bem melhor, porque ele vai até 6 anos, ó. Certo? Então tá. Aqui, gente, é um vídeo, tá, da Maiara, falando um pouquinho sobre o cérebro, o comportamento das crianças de 2 anos. Eu achei bem interessante. Eu vou ver se eu passo para vocês agora. Peraí. Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre alguns comportamentos que uma criança de 24 meses, 2 anos de idade, já precisa fazer na prática. Eu vou falar uma série deles para você observar e avaliar aí na sua criança. Claro que uma avaliação de desenvolvimento infantil só pode ser feita por um profissional especialista, mas é importante os pais saberem o que já é esperado de uma criança de 2 anos de idade. Sabe por quê? Porque nós fazemos faculdade, especialização, formação profissional para fazer o que a gente faz na vida. Se você é engenheiro, se você é professor, nós estudamos anos para fazer bem feito esse papel, para executar adequadamente essa função. Mas ninguém faz faculdade ou qualquer curso para ser pai e mãe. E isso é muito complicado, porque a gente, às vezes, perde sinais evidentes de comportamentos que estão inadequados ou que estão em atraso, e com isso a gente deixa de estimular adequadamente as crianças. A ideia aqui com esses vídeos é que eu passe para vocês de uma forma prática como vocês podem cuidar melhor dos seus pequenos aí em casa. Aqui na clínica, nós usamos a escala de desenvolvimento, checklist do modelo Denver de intervenção precoce. O modelo Denver separa em 4 escalas de desenvolvimento para 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos de idade, itens que são pesquisados mundialmente para o que cada criança nessas fases deve fazer. Essa é a escala que é uma das escalas que a gente usa aqui na clínica. Você consegue encontrar outras escalas de desenvolvimento na internet. Eu vou me basear nessa escala para dizer alguns comportamentos para vocês. Nós dividimos aqui em várias áreas cognitivas, áreas do cérebro da criança, centenas de comportamentos que vocês nem imaginam que a criança já devia fazer. Eu vou falar os principais que eu considero chaves para o desenvolvimento. Sobre comunicação. A criança já consegue identificar as partes do corpo? Quando você pede para ela,
Onde está o nariz? Onde está a sua cabeça? Onde está o joelho? Onde está a perna? O que é isso? Que parte do corpo é essa daqui? Como é a atenção auditiva do seu filho? Quando você fala com ele, como ele recebe, ele entende essas informações? São informações do dia a dia ou são informações novas? Por exemplo, se você pede para ele parar, esperar um pouco, ele obedece? Ele segue seus comandos? Se você dá instruções simples, diferentes do que ele está habituado a fazer. Por exemplo, se você está usando a massinha com ele, sempre você pede para amassar, apertar. Se você pedir uma coisa nova, por exemplo, enrola a massinha ou corta essa massinha com um palito, ele segue instruções diferentes? Quando você pede para o seu filho mostrar objetos da rotina, ele mostra pelo menos uns 10. Filho, cadê a cadeira? Filho, cadê o brinquedo do Homem-Aranha? E quando você conta uma historinha para ele e mostra que aquele é o lobo mau, aquela é a casa e conta uma história sobre isso. E depois pergunta, filho, mostra para a mamãe, onde está o lobo mau? Onde está a casa? E as fotografias da família? Se você pede, cadê o papai? Cadê a vovó? Ele consegue mostrar e identificar? Se você pede uma sequência de 2 comportamentos, por exemplo, vai até o quarto, busca o sapato do papai para mim, ele é capaz de fazer? Lembrando que isso já é esperado por uma criança de até 24 meses de idade. Se o seu filho não faz, é importante que você leve para uma avaliação com um profissional especializado, porque pequenos atrasos vão se acumulando. Se ele não tiver esses pré-requisitos, ele não faz uma próxima etapa que é esperado para 24 a 36 meses, consequentemente depois para 48 meses, e assim vai acumulando atrasos. Seu filho já fala expressões, já junta palavrinhas, já tem um repertório verbal de pelo menos algumas palavrinhas para explicar o que ele quer. Se ele não usa palavrinha, ele consegue fazer, então, gestos, mostrar, chamar, apontar para você o que ele quer, te chama e te mostra coisas que ele tem interesse, compartilha com você. Esses gestos, mostrar, apontar, chamar, é diferente de usar o adulto ou usar as pessoas como ferramenta. Usar o outro como ferramenta é uma característica do transtorno do espectro autista. O que é isso? A criança quer pegar alguma coisa que ele não consegue. As crianças com autismo costumam ser muito independentes, eles vão lá e se resolvem sozinhos. Não pedem, não passam para o outro o que ele quer. E aí, quando eles não conseguem, ao invés de mostrar, pedir, chamar, fazer um som, fazer... Pessoal, estão aí comigo? Sim, Então, esse vídeo, ele é meio comprido, sabe? Então, eu vou deixar, posso pegar o link, ou então só vocês procurarem lá da Maiara Gaiato. Cérebro... É dever de casa, né, professora? Porque assim, só fica muito tempo aqui no vídeo, ainda tá quase terminando a aula já, né? Aí depois tem desenvolvimento da fala e audição. Então, esse também é um slide muito importante, sabe? Que vocês têm que observar na criança, o desenvolvimento motor e também o desenvolvimento da fala e o desenvolvimento da audição. Então, aqui está explicando de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, até 36 meses, tá? Como tem que ser o desenvolvimento dessa criança, tá bom? Aí, no primeiro ano, o aumento das sinapses cerebrais também leva ao desenvolvimento da linguagem, tanto que, aos 12 meses, os centros responsáveis pela fala costumam a estar expostos. Olha que gracinha esse bebezinho, gente. Tá vendo? Tentando falar? Au, au, mamã, papá. Por quê? Porque é com 12 meses que acontece o aumento da sinapse nesse bebê. E esse aumento da sinapse vai também fazer com que a criança comece, e é também responsável pela fala, tá? Aí, gente, esse PowerPoint aqui é muito importante, tá? É muito importante. Por quê? Esse PowerPoint, eu gosto muito dele, tá? Porque eu consigo explicar para vocês, tá, o que acontece no cérebro desse bebê, tá? Então, aqui são as sinapses, tá vendo? Então, olha para você ver, no nascimento, 1 mês, 9 meses, 2 anos. Tá vendo? Olha, compara 2 anos com adulto. 2 anos não tem mais ainda do que adulto?
Tem sim. Certo? Esse aumento de atividade cerebral provoca ainda uma elevação do próprio metabolismo. Por volta dos 2 anos, o cérebro de uma criança tem o dobro de sinapses e consome 2 vezes mais energia do que um adulto. Vocês estão vendo como é importante uma criança ser estimulada até os 2, desde que nasce, principalmente até os 2 anos, que ela vai ter um boom dessas sinapses. E essas sinapses, elas vão o quê? Sendo utilizadas, né, com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, entendeu? As sinapses estão lá, elas não vão sumir. Agora, os neurônios que não são usados, eles vão morrendo, tá? Então, conforme os nossos neurônios, até a gente morrer, até a gente ficar velhinho, vai nascer novos neurônios. E os neurônios que não são utilizados, eles vão morrendo. Então, gente, se essa criança não é estimulada nessa idade, 2 a 7 anos, esses neurônios que não são usados, eles vão morrendo. E vai nascendo novos neurônios. E esses novos neurônios precisam ser estimulados para que ocorra a sinapse, tem que ter o neurônio, tá? Se não tiver o neurônio, não tem sinapse, tá? Porque a sinapse é a ligação de um neurônio para o outro, ela vai fazendo as comunicações. Então, aqui, essa teia, toda essa teia aqui, elas são o quê? As sinapses, tá? Então, com 2 anos, é o boom da sinapse do bebê, tá? Então, por volta do 3º aniversário, a criança deu um salto fantástico na compreensão do mundo. Aos 3 anos, ela já representa o pensamento por meio do rabiscos. Por exemplo, apesar de a parte motora ainda não estar completamente desenvolvida, para conseguir expressar o que adquiriu socialmente. Então, quer dizer, ela não vai fazer um desenho lindo. O desenho dela vai ser rabisquinho. Mas esse rabisquinho já tem muita coisa, tá? A gente já consegue observar que a criança está começando a se expressar. E depois esse rabisco vai virar garatuja. Dessas garatujas vão virar bonequinhos, vão virar aqueles bonequinhos sóizinhos, né? Aqueles sóis. Que aí é legal estudar sobre desenho infantil, né? Que aí o desenho infantil tem muito a ver com o quê? Com o desenvolvimento da criança também. Certo? Uma coisa desenvolve a outra. Com 6 ou 7 anos, ocorre um fenômeno muito importante, a lateralização das funções cerebrais, ou seja, a especialização de um lado do cérebro. A lateralização mostra que houve o amadurecimento cerebral para lidar com símbolos que tenham a ver com a linguagem, como as letras. Estão vendo, gente? Por que a criança com dislexia tem problemas de lateralização? Certo? Ela troca o B pelo D, são problemas de lateralização que já acontece lá na infância. A pessoa que estuda bastante, ela vai entender que essa criança pode ser uma possível criança com uma possível dislexia. Porque, para você observar isso numa criança, você tem que o quê? Estudar. Certo? Você estuda, você já consegue observar. A criança não faz rima, mas é um assunto para dislexia, né, gente? O sinal de maturidade cerebral. Engana-se quem imagina que o desenvolvimento do órgão se encerra depois de tanta atividade. O cérebro dos pequenos vai continuar se desenvolvendo, criando novos circuitos de aprendizado e de memória até o final da vida, tá? Agora, gente, o aprendizado e o estímulo com afeto. Então, o que tem a ver o afeto com o aprendizado, né? Quando a gente lê lá em Vallon, né? Então, há várias maneiras, tá, de ajudar a criança a manter o cérebro em constante desenvolvimento. As brincadeiras com ou sem brinquedos são uma delas. Enquanto os cuidados com a gestação garantem o bom desenvolvimento estrutural do cérebro, os estímulos oferecidos pelos pais após o nascimento do bebê são fundamentais para a formação da sinapse. Quanto mais circuitos forem formados, mais ganhos a criança terá em relação ao aprendizado. O cérebro continua se formando e se desenvolvendo na adolescência. Então, quanto mais afeto você der para esse bebê, mais estimulação ele tiver, mais ele vai se desenvolver feliz, sabe? Essa fase é considerada um marco, tá, para os neurologistas. É um período, vou arrumar a letra aqui, é um período em que o indivíduo consegue criar pensamentos abstratos. Quando você estuda lá as fases de Piaget, né, do pré-operatório,
pré-operatório, então o que acontece, né? É a fase que a criança consegue criar pensamentos abstratos e consciência em regiões frontais dos cérebros, que é essa parte da frente aqui, né? Mas, para chegar até aí, o treino tem que começar cedo. Estudos científicos realizados na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostram que crianças que passam o primeiro ano de vida no berço não conseguiram sentar sozinhas com 1 ano e 9 meses. Então, gente, essas crianças que odeiam cercadinho, sabe? Eu não suporto mãe, tá? Eu não suporto mãe que põe filho em cercadinho e andadorzinho, sabe? Porque a criança, gente, não pode ficar em cercadinho, não pode ficar muito tempo em berço. A criança precisa deixar ela engatinhar, deixar ela se arrastar, deixar sujar bastante, deixar se desenvolver, entendeu? Porque isso vai atrapalhar no desenvolvimento da criança, tá? Então, já teve muitos estudos referente a isso, tá legal? E aí, tá acabando já, tá? Outra pesquisa feita por cientistas de Baylor College of Medicine, também nos Estados Unidos, mostra que as crianças que raramente brincam ou não são tocadas têm cérebros 20% a 30% menores que o normal para a sua idade. Prova de que o estímulo é essencial para o desenvolvimento em todos os sentidos. Olha que sério, gente, que sério. Uma criança que não brinca, certo? Uma criança que não é estimulada, até a parte cerebral dela também não é desenvolvida, tá? Como o estímulo é importante nessa fase. Músicas, esportes, brincadeiras, jogos, conversas, maneiras de ajudar o filho a criar novos circuitos cerebrais. O tipo de estímulo não é tão importante quanto a forma de como ele é. Professora, Vai. uma dúvida. A gente vê, agora eu pensei, né, falando assim, pensando no autista. O autista, ele não tem o costume do brincar funcional, né? Então, será que isso também seja uma das dificuldades do desenvolvimento dele? Sim, né? sim. É porque a criança que não brinca, eu conheço, eu tenho uma amiga que tem uma menina autista, né? Até a gente dá live, gente, toda sexta-feira lá no nosso canal. De 15 em 15 dias a gente dá live, tá? As lives dela são ótimas. Eu vou colocar o link lá para vocês assistirem, tá? A live. E aí, o que acontece? Eu sempre tô lá na casa dela, toda terça-feira a gente vai lá para estudar, certo? E aí a menina dela, ela brinca, só que ela brinca sozinha. Ela tem uma sala de TV, ela fica o tempo todo brincando sozinha, né? Então, assim, na pré-escola, ela não teve toda essa estimulação de brincar, porque, gente, a inclusão, ela precisa existir, certo? E, geralmente, quando a criança tem muito dificuldades, acaba a estagiária ficando com essa criança, né? A professora dando aula, e a criança acaba não sendo estimulada, essa parte do brincar, mesmo sendo autista, certo? Então, por isso que é muito importante o brincar, não importa a dificuldade da criança, né? Mesmo sendo autista, a gente tem que... Eu dei aula para essa menina, né? E no segundo ano, aí eu ia nas outras salas de aula, falando com as crianças, para poder pegar na mãozinha dela, para brincar com ela, certo? Na aula de educação física, eu ia lá, vigiar a professora de educação física. Por quê? Porque eu queria que ela também participasse das aulas de educação física, certo? E aí, com a intervenção do professor do AE, a criança foi começando a brincar com as outras crianças, do jeito dela, lógico que ela nunca vai brincar como uma criança típica, certo? Mas ela começou a brincar. Então, isso é muito importante. Então, a criança que não brinca, que não faz esporte, que não tem toda essa estimulação, não tem carinho, certo? Então, ela vai ter muitos problemas, né, de relacionamento, ela pode ser uma possível criança deprimida, estressada, né? E para vocês verem como o afeto faz falta na vida dessa criança, né? Então, é importante saber que para desenvolver a capacidade cerebral de uma criança, também não são necessários recursos muito sofisticados. A tecnologia, os videogames, a internet criam indivíduos com habilidades mais rápidas nas funções sensoromotoras, mas não se pode afirmar que eles serão mais inteligentes por causa disso. É preciso oferecer um desenvolvimento emocional e cultural, que ajude a construir mais do que um cérebro. Então, assim, gente, as crianças estão ficando muito no celular, sabe? Então, elas estão tendo habilidades motoras, mas essas habilidades cultural, emocional, desenvolvimento emocional cultural, estão deixando estão ficando aquém,
sabe? Então as crianças estão ficando muito no celular, ficando muito longe um do outro, na família, deixando de ter amizade. Com essa pandemia, né? A criança não sai para brincar. Então, isso vai praticar muito o desenvolvimento também da criança, principalmente o emocional. O raciocínio acontece agora, raciocínio lógico, tá? Por repetição e organização de padrões. Então, o bebê, quando a mãe vai falar uma palavrinha, a mãe não repete várias vezes, né? Quando a mãe vai ensinar a criança a comer com o garfo, com a faca, não é uma repetição, certo? Quando vai ensinar uma brincadeira, não é uma repetição, um jogo. Então, o raciocínio ele vai acontecer através de repetições, tá? Então, por exemplo, quando a criança faz o chocalho, por exemplo, e percebe que ele se desloca, cria um esquema, uma representação de movimento sensório e motor. Depois, ela nota que pode atuar sobre o chocalho de uma maneira mais voluntária. Ele desenvolve um novo esquema, brincando com o apetrecho. A soma desses esquemas se agrega à sensação interna, se aquilo é bom ou ruim. E a criança vai aprendendo a raciocinar dessa forma. O processo de raciocínio envolve emoção. O comportamento não existe sem uma motivação ou sensação ou satisfação, tá? E aí, para finalizar, tá? O diagnóstico psicopedagógico, nós precisamos de um encaminhamento necessário, objetivo, análise da situação do aprendente através da anamnese, entrevista inicial, tá? Analisar por que das dificuldades escolares dentro do contexto escolar dessa criança, investigar e levantar hipóteses provisórias que serão ou não confirmadas. E aí, gente, aqui tem a referência bibliográfica. E aí, já está acabando a hora, né? Eu vou projetar rapidamente uma coisa para vocês agora. Só um pouquinho. Tá aparecendo tá aparecendo um negócio rosa? Está. Tá. Bom, gente, o que eu ia passar para vocês, eu mando o link, que eu não sei onde eu coloquei o vídeo, de uma mãe, vocês já viram? De uma mãe que fala do teste do pezinho super, que o filho dela, ai que dó, é uma jornalista. Vocês já viram esse vídeo? Vi não, professor. Eu vou ver se eu acho ele para vocês no grupo, tá? É assim, essa jornalista, o que ela falou, né, gente? Que os testes do pezinho, ela tá lutando, né, lá no Congresso, tá? Com os políticos, para que todo o SUS, né, e todos os hospitais particulares, eles coloquem o teste do pezinho super. Por quê, gente? O teste do pezinho que os hospitais, esse teste custa em torno de R$600, certo? Por causa de R$600, o bebê dessa jornalista, né, ele não poderia comer nada que tivesse leite, lactose, certo? Então, ele não podia nem mamar o leite da mãe. Só que, como o teste do pezinho, esse teste do pezinho, esse que os nossos filhos fazem, né, ele não é completo, ele detecta somente 8 doenças, certo? E o do pezinho super, ele vai detectar 48 doenças. Então, essa mãe, ela luta muito para que esse teste de pezinho seja implementado nos hospitais particulares, no SUS. Por quê? Porque se tivesse esse teste, se ela soubesse, né, porque nem divulgado não é, e ela não sabia também. O filho dela deve ter uns 8 anos hoje. Então, pelo fato do bebezinho dela mamar leite, comer lactose, né, ingerir lactose, afetou uma parte do cérebro dele. Hoje ele tem paralisia cerebral, certo? E se ela tivesse descoberto essa doença com esse teste do pezinho, que o valor custa R$600, parece média, teria salvo a vida do filho dela. Hoje ela não teria um filho com deficiência. Tá? Então, o teste super inclui um painel, além das 10 possíveis doenças do teste do pezinho básico, e mais dos outros 38 possíveis diagnósticos realizados por meio da avançada tecnologia de espectrometria de massas em tandem MS-MS. A partir de algumas gotinhas de sangue colhidas no calcanhar do bebê, 48 horas após o nascimento, o teste do pezinho super poderá indicar importantes doenças que, se não tratadas, pode levar à deficiência intelectual ou trazer outros prejuízos à qualidade de vida da criança. Saiba mais sobre as principais doenças. Então, por exemplo, né, anemia falciforme
Eu vou só ler a doença, tá, gente? Porque é muita coisa. Deficiência da biotinidase, tá? Deficiência de G6PD. Depois eu mando lá no grupo e vocês vão ler melhor, tá? Fibrose cística, é uma doença que esse teste detecta. Galactosemia, tá? Aqui, ó, esse aqui do menininho. É uma doença provocada pela falta de enzimas responsável pelo metabolismo da galactose, açúcar presente no leite e seus derivados, levando às alterações hepáticas, renais, gonadais e neurológicas, tá vendo? Essa criança, essa doença aqui, ó, ela não poderia jamais tomar leite, tá? Hiperplasia adrenal congênita, hipotireoidismo congênito, aí assim vai, gente, ó, tem 12 folhas, certo? Falando o teste do pezinho super, o que ele vai, hoje, né, se fosse hoje, se eu soubesse, certo? Então, se eu soubesse hoje desse teste, eu pagaria R$600 para fazer esse teste. Isso, meu filho, pode entrar. Terminou? Tá. E se o meu filho nascesse com possível dessa doença? E se o meu filho nascesse com possível doença que eu pudesse tomar leite materno? Eu poderia ter um filho com deficiência intelectual hoje. Foi o que aconteceu com essa jornalista. Aí, gente, eu ia ler com vocês uma anamnese. Eu vou ler bem rápido, correr, porque meu marido já deu tchau aqui para mim. Peraí. Vê se dá tempo. Mas eu acho que não vai dar tempo, gente. Uma simples aqui, tá? Ó. Síntese anamnésica. A anamnese é o ponto principal do diagnóstico psicopedagógico. É através dela que conhecemos importantes informações sobre o paciente dentro de sua dinâmica familiar, contemplando toda a história de vida. A entrevista deve ser bem conduzida e registrada para que possa cumprir com o seu objetivo, servir como base para as hipóteses tiradas para a confirmação do diagnóstico. Recebemos ML, a mãe do paciente, para a realização da anamnese. Em um momento da entrevista, ela resistiu em responder às perguntas, mostrando-se acessível. Ela resistiu, tá? Não sei como é que, depois eu não sei se eu errei aqui. Mostrando-se acessível e tornando essa conversa bastante agradável. Ela resistiu a responder, eu acho que tá errado aqui, viu, gente? Porque ela mostrou-se acessível, por algum. Em seus relatos, ML deixa claro que, apesar da gravidez não ter sido planejada, Paulo foi uma criança muito bem-vinda e esperada para toda a família. A gestação ocorreu sem maiores problemas, apenas com algumas crises de asma, mas sem uso de medicação específica. Foi feito o acompanhamento pré-natal necessário. O parto de ML foi cesariano e, ao nascer, Paulo reagiu bem a todos os estímulos que foi submetido. Após seu nascimento, a família passou por um bom momento emocional, permeado por dificuldades financeiras. Aí tem aqui, já não vai dar tempo de ler tudo, ó. O modelo de anamnese, qualquer coisa depois eu mando para vocês, tá? Aí... eu vou botar aqui. Então, a nossa aula termina por aí hoje, espero que vocês tenham gostado. Ficou gravada, eu vou colocar lá no YouTube, tá? Pra quem quiser assistir depois. Maravilhoso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou estudando um pouco mais essa parte da anamnese no outro livro. Talvez depois eu coloco mais coisas do outro livro que eu estou estudando, tá? E aí, eu estou botando a aula sobre as funções executivas que eu vou dar mais para frente para vocês. Mas a próxima aula da gente vai ser sobre... agora vai ser sobre as modalidades de aprendizagem, tá? Essa aula, gente, porque eu acho que antes de ensinar a EOCA para vocês têm que saber sobre modalidades de aprendizagem. É um assunto bem complexo também, sabe? E essa aula tem material. Essa aula não tem como eu passar o material para vocês, que eu deu muito trabalho para montar o material que eu fiz essa aula, que até eu mesmo vou imprimir, assim que der tempo, eu vou imprimir o meu material que eu fiz, tá? Eu vou encadernar, porque eu também pretendo usar esse material com as crianças do AE, porque aí eu olhando o material da base, eu lembro do que eu... de possíveis atividades que eu posso trabalhar com o meu aprendente, entendeu? Uma atividade de artes, por exemplo, sabe? E aí vocês vão entender depois. Então, a aula está muito explicada, está muito bem feita. Essa aula já está até no meu site, sabe? Está baratinho lá para vender. E o meu site, se alguém quiser, EAD
www.eadcursosonline.com.br e o guardacursosonline.com.br talvez vai ser desativado, sabe? Mas por enquanto, até o final do ano, ele está ativo. E aí eu pretendo gravar todas essas aulas e colocar lá no meu site também. Então, eu acho que quarta-feira dá para dar aula de modalidade de aprendizagem. Vocês podem na quarta? Sim, pode ser. Não Eu falta. posso, professora, só Eu não estudei posso muito amanhã. nessa aula, eu estudei muito para dar essa aula, você não tem noção. Como eu estudei. Porque eu busco muito de artigo científico, sabe? E